a resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estarmos reunidos como igreja, tanto presencialmente como online, de forma remota. Como é bom poder render graças ao Senhor. Eu convido os irmãos que estão aqui no prédio da igreja a tomarem os seus lugares. Vamos, com toda a reverência ao Senhor, nos assentar. Salmo 90, os primeiros 2 versos diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Enquanto o ministério de louvor chega aqui à frente, vamos fechar os nossos olhos. Convido os irmãos a já se colocarem em pé. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós
rendemos graças a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos criou o mundo, criou todas as coisas visíveis e as invisíveis também. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, bondade e misericórdia dura para todos sempre. Nós pedimos ao Senhor que receba o nosso louvor. Mas antes, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas, Pai, para que possamos Te prestar um culto racional, de mãos limpas, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que receba toda a nossa adoração e que o Senhor fale conosco também nessa noite, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Louvamos e exaltamos ao Deus eterno, trino e imutável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos continuar declarando que Ele é o nosso Deus. Tu és o meu Deus, refúgio nas tribulações. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o Teu amor. O meu pecado foi pago e apagado pelo Teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu Te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em Ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou, me livrou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu Te adoro, ó Senhor, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu Te adoro, és o meu Deus, meu Senhor, refúgio, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu Te adoro, ó Senhor,
adoro, ó Senhor. Jesus é o nosso plano melhor. Não há nenhum outro plano que não seja Jesus. Ele sempre está conosco. Quando mais precisamos, Ele está conosco. E Ele está aqui. Porque Ele é o nosso plano melhor. Amém? Então adore a Ele. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda.
Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua vontade, Senhor, seja feita em cada um de nós, Pai. Que nós possamos, Deus, fazer realmente a tua vontade, que é perfeita e agradável. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, amados. Boa noite a todos que estão assistindo em suas casas. Nós estamos em campanha de missões nacionais. Os irmãos que encomendaram suas camisetas, máscaras, podem pegar após o culto. E vamos orar diariamente pelos nossos missionários. As mensageiras do Rei fazem isso semanalmente, oram por todos os missionários, aniversariantes. Vamos lembrar dos nossos irmãos que estão nos campos. Vamos colocar nosso coração também para ofertar, para segurar as cordas daqueles que estão lá. São nossos missionários, esta obra de evangelização é nossa. E vamos fazer isso com todo amor, com todo carinho, pedindo a Deus, perguntando a Deus o quanto e o que Ele tem para você ofertar nesta campanha de missões nacionais. E ore para que os recursos se multipliquem. Há vários projetos em andamento, há vários projetos sendo executados, vários missionários trabalhando e outros missionários para serem enviados. Então, vamos nos envolver com amor, porque essa obra é nossa. A grande comissão, em Mateus 28, 19 a 20, é para todos nós. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, começando pela nossa casa, nossos familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade. Todos precisam ouvir a boa nova, que é Jesus Cristo é a única esperança. Amém, meus irmãos? Vamos assistir um vídeo que apresenta a história dos batistas, 150 anos, é um resumo, e nós, batistas brasileiros, estamos aqui fazendo parte dessa história. Vamos fazer a diferença para que, daqui a 150 anos, nossos nomes estejam escritos lá. Se não, pessoas que nós ganhamos para Jesus e outras que nós discipulamos. Continuem essa história. Vamos nos empenhar, vamos assistir e louvar a Deus por esses 150 anos da obra batista, da pregação do Evangelho, da edificação das igrejas de Jesus aqui no Brasil. No século XIX, grupos de imigrantes americanos chegam ao nosso país. Eles deixam para trás sua terra e uma situação bastante triste, mas traziam sonhos ao Brasil. Os sonhos deles próprios e principalmente os de Deus. Nos desígnios divinos estavam
o desejo de semear a palavra e de alcançar o povo brasileiro para Cristo. Eles trouxeram junto também os valores e os princípios do legado batista. E com muito trabalho, essa semente foi plantada no fértil solo do Brasil. Não acho que a junta de Richmond venha um dia a se arrepender. Dezenas de milhares estão sem Cristo. Certamente Deus tem muita gente nesta vasta multidão. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. Eu acho que o vídeo não foi baixado inteiro, ou houve algum problema, porque há uma grande parte. Depois vamos postar no grupo IBIS, e os irmãos poderão assistir, tá bom? Obrigada, irmã, pessoal da mídia. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que os irmãos estejam felizes. Se há alguém aqui que não está feliz, que o Espírito de Deus traga alegria ao seu coração. Afinal, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é verdade? Mas é certo que há momentos em que ficamos entristecidos. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. E antes disso, avisar que tem culto infantil. Crianças de 0 a 8 anos. Pode acompanhar a Camila. Terão um culto na sala de cima. Então, crianças até 8 anos, pode subir. Vão lá, Deus abençoe vocês. E que o Papai do Céu fale com vocês ali em cima também. Muito bem, vamos nos colocar de pé, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 23 a 31. Então, nós vamos fazer um grande coro aqui. Eu sei que os irmãos têm várias versões de Bíblia. Vocês conseguem ler bem ali? Conseguem. Então, eu lerei o primeiro versículo e todos juntos, em uma só voz, lê o seguinte. Então, eu vou ler o versículo ímpar e vocês os pares, tá bom? Então, vou acompanhar dali mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Essa versão é a NVT. E diz assim a palavra de Deus. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram
o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Verso 24, todos juntos? Falaste muito tempo atrás, por Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Versículo 26, irmãos. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. 28. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Verso 30. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós a lemos, Senhor, e pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é oração. Precisamos de coragem. Oração, precisamos de coragem. Se você já sofreu por causa do Evangelho de Cristo, ou conhece algumas pessoas que sofrem por conta do Evangelho de Cristo, talvez é bem provável que você consiga compreender a situação desses irmãos. Se alguma vez na sua vida, alguma ofensa por ser cristão, alguma brincadeira de mau gosto por você servir a Jesus, você tem mais ou menos a noção do que esses irmãos estavam passando nesse contexto. A verdade é que toda ação, ela requer uma reação. Toda ação, ela requer uma reação, e isso é normal. E é interessante como esses irmãos, no relato que acabamos de ler, reagiram a uma ação dos religiosos, dos líderes religiosos daquela época. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. O meu propósito nessa noite é que juntos nós vermos à luz da Bíblia alguns motivos que nos mostram que precisamos orar por coragem. Nós precisamos orar por coragem. E o contexto aqui, meus irmãos, eu já preguei há algum tempo sobre Atos capítulo 4. Nós sabemos que Pedro e João estavam pregando o Evangelho de Cristo, ali depois da descida do Espírito Santo, e eles curaram um rapaz que estava perto ali na entrada do templo. Eles foram ao templo e curaram esse homem, e esse homem ele foi curado, e aí o sinédrio, a cúpula dos religiosos, pegaram João e Pedro e falaram: é o seguinte, nós precisamos conversar com você. Você e os seus amigos, os discípulos de Jesus, estão fazendo uma bagunça muito grande aqui. E nós vamos proibir, vocês estão proibidos de falarem e ensinarem no nome de Jesus. Estão proibidos. Isso nós vemos no próprio capítulo 4. Na pregação do Evangelho, muita gente
se renderam aos pés de Cristo, houveram muitas conversões ao Senhor, e depois que eles foram soltos pelo Sinédrio, eles, como o texto nos diz, eles foram ao local que os outros discípulos estavam reunidos. E aqui, fazendo uma leitura rápida, uma releitura do que acabamos de ler, alguns aspectos importantes. No versículo 23, nós vemos que Pedro e João, eles não se dobraram à ordem dos mestres da lei. Eles falaram: olha, vocês estão proibidos de ensinarem e de pregarem no nome de Jesus. Só que eles foram se reunir com os irmãos. Isso demonstra uma atitude de obedecer tão somente ao Senhor. Nós temos aqui, por exemplo, a divisa da campanha de missões, que é Atos capítulo 4, 12. E essa passagem aqui é uma resposta deles, dizendo: olha, em nenhuma outra salvação debaixo do céu. Não há outro nome que importa que sejamos salvos, a não ser o precioso nome de Jesus. E aqui é uma resposta contra todo o sistema religioso, dizendo: nós não vamos parar de pregar o Evangelho. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E o texto continua dizendo que eles não obedeceram, eles foram até onde os irmãos, os discípulos estavam. No versículo 24, nós vemos que os irmãos, quando ouviram todo o relato de Pedro e João, eles tiveram uma reação muito interessante. Nós estamos aqui de frente a alguma possibilidade. A primeira possibilidade é que os discípulos, ao ouvirem que Pedro e João, os apóstolos, estavam proibidos de ensinar e de pregar a respeito de Cristo, quando eles ouviram isso, eles poderiam muito bem fugir, correr, não é verdade? Afinal, está proibido pregar sobre Jesus, o que a gente está fazendo aqui? Eu vou correr, eu não quero morrer. Mas o texto nos diz o que esses irmãos fizeram. E continua o texto, o versículo 25 e o 26, nos diz o conteúdo da oração desses irmãos. Ao invés deles fugirem diante da situação, eles oraram ao Senhor. E o conteúdo da oração, eles citam o salmista Davi. E eles repetem a oração que Davi fez. E aqui mostra um conhecimento a respeito da Bíblia. Esses crentes, muito provavelmente eram novos na fé, e já tinham conhecimento sobre o ministério de Jesus e sobre o que o Antigo Testamento falava a respeito de Cristo. E eles demonstram isso na sua oração. E aí continua no versículo 26, 27. E eles tinham, além de conhecimento bíblico, o conhecimento da situação histórica, do contexto que eles estavam vivendo. Eles tinham plena certeza de que tudo o que aconteceu, de que Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, aconteceu ali onde eles viviam. Essa história estava muito recente. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo. E eles estavam nesse contexto. E aí continua o versículo 28, que mostra que, olha só o que diz: tudo o que Pôncio Pilatos, o povo de Israel, os gentios, tudo o que eles fizeram, porém havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Essa convicção da oração dos irmãos mostra uma coisa muito importante para nós. A morte de Jesus, ela não foi um improviso de Deus. A morte de Jesus foi algo que Deus havia decidido antes da fundação do mundo. E esses irmãos tinham convicção disso. Jesus Cristo, ele morreu no tempo certo. Vocês lembram que Gálatas 4:4 diz que quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, o tempo perfeito, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A morte de Jesus foi algo que Deus decidiu antes da fundação do mundo. Porém, aqui mostra a soberania de Deus sobre tudo o que acontece. Deus, ele é soberano. Amém? Ele tem o controle de todas as coisas. E Deus sendo soberano, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aqui está dizendo, olha, eles fizeram tudo isso. Crucificaram Jesus, mas fizeram isso de acordo com o que o Senhor decidiu, mas eles são responsáveis pelos seus atos. Isso é fato.
Deus é soberano e nós somos responsáveis por tudo que fazemos. E no verso 29, eles dizem: olha agora, Senhor, ouve as ameaças deles, do Sinédrio, e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. No término da oração, eles pedem ao Senhor algo que nós não conseguimos produzir em nós mesmos: coragem. Por mais que a gente tente ser corajoso, eu acredito que cada um dos irmãos... Eu vou trocar esse microfone aqui. Pronto. Eu acredito que cada um dos irmãos tem algum medo de alguma coisa. Tem mulheres e tem homens também que têm medo de barata, por exemplo. E por mais que a gente lute, eu não me incluo nisso, né? Mas a minha esposa, por exemplo, tem medo de barata. Não dá para produzir coragem por si só. É mais forte que ela. Quer ver o negócio ficar feio? É quando aparece uma barata voadora. Aí o negócio fica estreito, né? A realidade, irmãos, é que coragem, e coragem nesse sentido de pregar o Evangelho, de continuar obediente a Deus, nós não conseguimos produzir por conta própria. E nessa oração, os nossos irmãos nos mostram isso. Nós precisamos de coragem, Senhor. Concede-nos coragem, Senhor. E o verso 30, eles pedem para o Senhor estender a sua mão para continuar operando milagres, maravilhas, sinais, de que fato eles são servos de Cristo. E eles mostram ali, entendem na sua oração, que a fonte do poder de todo cristão não vem dele, vem do alto. Isso é muito bom a gente lembrar. Sempre quando nós precisamos de algo, nós pedimos ao Senhor: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tudo que podemos realizar como crentes em Jesus vem tão somente do alto, do nosso Deus. E porém, nessa oração fica evidente a clareza que eles criam nisso, que o Santo Espírito de Deus agia através deles. E para terminar essa releitura, o verso 31 diz que depois da oração que eles fizeram, o lugar que eles estavam tremeu. Imaginem só essa cena. Crentes orando, pedindo poder ao Senhor. E depois da oração o lugar tremeu. O Espírito Santo, ele estava autenticando. Depois que teve o Pentecoste, ele estava autenticando o ministério dos apóstolos, o ministério dos cristãos, agindo poderosamente naquele meio. Com certeza o Espírito Santo de Deus continua agindo em nós e através de nós. Nós sabemos que de maneira diferente, mas Ele continua agindo. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua transformando, Ele continua dando vista aos cegos. O Espírito Santo de Deus, Ele continua livremente agindo em nós e através de nós. E louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, para a gente, depois dessa releitura, oração. Precisamos de coragem. Esse é o nosso tema. E a primeira coisa que nós precisamos, por que nós precisamos orar? E por que nós precisamos orar por coragem? A primeira razão está no versículo 23, que é para continuarmos. Nós precisamos orar por coragem para continuar. Mas, Fábio, quer dizer então que o crente ele precisa orar, pedir ao Senhor coragem para continuar? Sim, meus irmãos, nós precisamos de coragem. Nós sabemos, e a palavra de Deus é clara, que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos num mundo mau. As pessoas são ruins, nós somos ruins, isso é fato. Somos pecadores, e há pecadores que não receberam a redenção em Cristo Jesus e continuam cegos em seus pecados e delitos. E é nesse mundo que vivemos. E nós precisamos de coragem para continuar, meus irmãos. Fala a verdade. Imagine um jovem universitário no meio da faculdade. Quantas coisas um jovem não enfrenta? É zombaria, chacota, brincadeiras, oferecimento gratuito de drogas e tantas outras coisas. É preciso coragem para todos nós continuarmos.
Talvez você fale, tudo bem, o jovem, o adulto, continua, a nossa luta continua. Nós precisamos de coragem para continuar firmes em Cristo Jesus. O texto no verso 23 diz que assim que eles foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. E como eu disse anteriormente, a possibilidade muito grande, quando a gente lê aqui, e o natural é que essas pessoas corressem dali, ficassem com medo. Poxa, Pedro e João estiveram com Jesus, e a gente que não esteve com Jesus? Eu não vou ficar aqui não. Mas eles oraram. O texto diz que eles oraram ao Senhor. Todos ergueram as vozes e começaram a orar ao Senhor. Irmãos, é necessário coragem para continuarmos. O nosso contexto é diferente. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível, o vírus, que ceifou a vida de tantas pessoas. E tem o vírus do pecado também. E tem o vírus da preguiça. Tem o vírus da idolatria. João Calvino, ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Vocês sabiam disso? Nós fabricamos ídolos no nosso coração. Seja o dinheiro, pode ser filhos, pode ser o marido, pode ser o serviço, tantas coisas que nós podemos adorar. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. É necessário coragem, meus irmãos, para continuarmos prostrados aos pés de Cristo Jesus. Esse é o primeiro motivo, nós precisamos de coragem. Precisamos orar por coragem para continuarmos. Você tomou nota aí? Precisamos orar por coragem para continuarmos. O segundo ponto é que precisamos orar por coragem para permanecermos. Não é só continuar de qualquer jeito, sabe? Aos trancos e barrancos. E é verdade, meus irmãos, que quando chegarmos no céu, pela graça de Deus, dizem que nós vamos ter pelo menos duas grandes surpresas. A primeira é a gente olhar e falar, uau, eu estou aqui no céu. É uma surpresa, né? Nós temos convicção da nossa salvação, mas vai ser uma surpresa a gente olhar e falar, não é que eu estou aqui mesmo? É lógico que isso de forma figurada. E a outra surpresa é a gente olhar para as pessoas e falar, e você também está aqui. Olha que legal. Sabe aqueles irmãos, talvez seja eu, seja você, ou alguém que conhecemos, vacilantes, que tropeçam na fé, que continua mais arrastado. Eu creio que pela graça de Deus nos encontraremos nos céus. Mas nós precisamos, meus irmãos, de coragem, além de continuarmos, para permanecermos. Há muitos de nós que qualquer vendaval derruba. Isso evidencia algumas coisas. A primeira é que não está enraizado ainda. Ainda, sabe? Nós percorremos a corrida da fé. E é uma hipocrisia a gente querer que todos estejam no mesmo nível. A Bíblia fala de maturidade cristã. Falam de crentes maduros. E fala de outros que ainda carecem de leitinho espiritual. Mas são crentes em Cristo Jesus. Mas tanto maduro na fé, tanto aquele que está começando agora nessa jornada maravilhosa, que é o caminho de Cristo Jesus, precisa orar por coragem para permanecer unidos. O verso 24 diz que, ao ouvir o relato de Pedro e João, todos os presentes se levantaram juntos a voz e oraram a Deus, ó soberano Senhor. E a oração continua nesse versículo. Irmãos, nós precisamos de coragem para continuarmos juntos, servindo ao Senhor como corpo de Cristo, não é verdade? Falando ainda da pandemia que estamos vivendo, você tem sentido falta de algum irmão do seu lado? Eu tenho sentido falta de muitos irmãos. Muitos irmãos. É necessário que oremos ao Senhor para que dê coragem aos nossos irmãos. E mais do que isso,
Quando você orar, lembre-se que você pode ser a resposta dessa oração. Você pode ser a pessoa que encoraja o outro irmão. Irmão, estamos sentindo a sua falta. Você precisa de ajuda? Tem algo que você quer compartilhar comigo? Sabe aquele trabalho de formiguinha? Vocês já viram a formiguinha trabalhando? É uma fileirinha. Cada uma faz a sua parte, né? Tem formiga que leva uma folha maior do que ela, mas todas trabalhando, devagarzinho, mas trabalham. E nós precisamos, irmãos, orar por coragem ao Senhor, para permanecermos unidos, assim como os nossos irmãos. E a oração continua, e eu vou para o terceiro ponto. Precisamos orar por coragem, meus irmãos, para encarar as coisas como são. Olha só, esses nossos amados irmãos aqui, nós vemos isso no versículo 27 e 28, eles citam o salmista Davi, como eu disse, mas eles fazem uma leitura do seu tempo e diz, olha, de fato, aqui nessa cidade, nós percebemos o que o salmista Davi falou. Aqui na nossa cidade, nós vemos que a nação, ela é enfurecida e se enfureceu contra o ungido de Deus. Mataram Cristo Jesus. Aqui, os nossos conterrâneos, eles perderam tempo com tantas coisas inúteis. Não se renderam a Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos de coragem para encarar as coisas como são, quando nós olhamos para a nossa família. E por mais que doa, é algo que eu costumo dizer porque dói para mim. Mas filho, nós temos acreditado que filho de peixe, peixinho é, né? Mas filho de crente, crentinho não é. E nós precisamos olhar as coisas como são, entender que dentro dos nossos lares tem filhos, maridos, esposas que precisam urgentemente de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas encarar que enquanto não recebem Jesus, estão perdidos. São alvo do nosso amor, alvo de toda a nossa dedicação, exemplo cristão. Mas precisamos encarar as coisas como são. Porque quando encaramos as coisas como de fato são, nós vemos a gravidade das coisas e pedimos ao Senhor coragem. Senhor, me dê coragem. E eu acredito que é o lugar mais difícil para a gente testemunhar dentro de casa. O Evangelho de Cristo Jesus. Não é verdade? É muito difícil. Os filhos irritam os pais irritam os filhos. E o marido briga com a esposa briga com o filho. E os ânimos ficam altos. E nós precisamos de coragem, irmãos, para encarar as coisas como são. Entender que, Senhor, nós cremos que o Senhor age através da história. Nós estamos vivendo essa história de redenção, que começou em Gênesis capítulo 3. Deus continua levantando e salvando um povo para si. E nós fazemos parte desse povo. E glória a Deus por isso. Mas eu sei que você deseja que o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, sejam incluídos nesse grupo, sejam salvos por Cristo Jesus. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Tudo é possível ao que crê. Coragem. Coragem. Não desanime na oração de salvação pelas pessoas que vocês amam. Mas lembrem-se que o agir é do Espírito Santo de Deus. Continue fiel, corajosamente, orando. Senhor, eu desejo que a minha família inteira se renda aos teus pés. Continue orando. É necessário coragem. E para finalizar, meus irmãos, o quarto e último ponto, nós precisamos orar por coragem para realizar e viver o sobrenatural de Deus. É verdade que há muitos de nossos irmãos que buscam somente o sobrenatural. Milagres, me ajudem aí na lista do sobrenatural. Milagres, riqueza, né? Para um pobre ficar rico é uma ação sobrenatural mesmo. Ou muita disciplina, né? Acho que na verdade é muito mais disciplina mas enfim, buscam por riqueza instantânea. Pronto, isso é sobrenatural. Dormi hoje e amanhã acordei rico, isso é sobrenatural. Tem muita gente que busca isso. O que mais é sobrenatural? Poder. Quem não gosta de poder? Quem não gosta de mandar?
Poder, meu irmão. Bênçãos. E tantas coisas sobrenaturais. Sobrenatural é tudo que transcende o natural. Tudo que a gente não consegue fazer é sobrenatural, né? Fazer um cego enxergar é sobrenatural. Fazer uma pessoa ficar rica do dia para a noite é sobrenatural ou mega sena, né? Mas enfim, irmãos, nós precisamos orar por coragem para viver, realizar e viver o sobrenatural de Deus. É verdade que nós precisamos ver, isso alimenta a nossa fé, pessoas sendo curadas. Qual que é o maior milagre que Deus opera? É o milagre da conversão. Não é verdade? Nós vemos isso constantemente. E creio que veremos ainda mais em nome de Jesus. Pessoas sendo salvas, sendo resgatadas do império das trevas. Isso é algo sobrenatural e só Deus pode fazer. Mas nós oramos por isso, buscamos isso. O versículo do 29 a 30. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. E continua, estende a tua mão com poder para curar. E aí eles vão listar que sinais sejam feitos e realizados por meio dos teus santos servos, Jesus. E aí, meus irmãos, eu acredito que dificilmente a gente orando, o lugar que nós estamos aqui, a igreja vai tremer. Mas eu acredito que isso pode ser algo que podemos experimentar. O nosso coração, sabe, ficar em chamas por amor a Cristo Jesus. O nosso corpo tremer com temor e desejo da ação de Deus em nosso meio. Não o lugar físico, mas nós, como habitação do Espírito Santo de Deus, com temor e tremor, servir ao Senhor. Pregar corajosamente o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, é algo que a gente poderia até lançar um desafio. Se todos aqui se comprometer a pregar o Evangelho de Cristo Jesus corajosamente, vai faltar espaço nessa igreja. Não vai ter lugar para ninguém sentar. Ou, de duas uma, as pessoas elas se rebelarão ainda mais, que isso acontece também na pregação do Evangelho. Algumas pessoas dizem, eu não quero ouvir, me deixe em paz. Ou o Espírito Santo de Deus, com poder, age, e essas pessoas são transformadas. Eu creio, meus irmãos, que é possível, e o desejo de Deus é agir através de nós. Ele deseja agir através de nós, porque Deus escolheu a minha e a sua vida para ser a manifestação do poder dele, onde quer que estejamos. E nós precisamos orar por coragem para viver em nós e ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Aqui na igreja, onde quer que estejamos, irmãos, isso é possível. Que a gente ore para que isso aconteça. Senhor, eu quero ver o teu sobrenatural na minha vida. Primeiro, vidas transformadas transformam. Tem uma frase muito bela que é da Cristolândia, né? Jesus transforma. Teve algumas campanhas que tinham esse mesmo nome, né? Jesus transforma. Vidas transformadas transformam, meus irmãos. E para finalizar, meus amados irmãos, orar é muito mais para nós. Pastor Elias, o pastor Aparecido e os outros irmãos já falaram muito a respeito de oração. Nós oramos não porque o Senhor, o nosso Deus, precisa das nossas orações, mas porque nós precisamos dele. A oração tem muito mais a ver em entender a vontade de Deus e pedir, Senhor, faça em minha vida a tua vontade, do que qualquer outra coisa. E oração é interessante, se a gente pegar a palavra, tem ação ali no meio. Nós oramos ao Senhor, confiamos no seu poder e continuamos agindo. Continuamos pregando, por exemplo, e é necessário
coragem, meus irmãos. Orar. Mas ação é consciência do que é viver a vontade de Deus. Você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você precisa de coragem em alguma área da sua vida, seja no testemunhar, seja no viver, seja no se reunir. Faça um diagnóstico de você mesmo. Analise como está a sua vida diante de Deus. A caminhada cristã, ela é de duas vias, pelo menos. Uma é do aprendizado e a outra é da prática. E quão carente nós estamos de viver na prática aquilo que cremos, não é verdade? Nós precisamos de coragem, meus irmãos. Deus escolheu agir através de nós. Se tudo que foi falado aqui você não lembrar, lembre disso. Deus escolheu agir através de nós. Você é um instrumento. E um instrumento útil nas mãos de Deus. Saiba disso. O Senhor deseja usar a sua vida. Você não nasceu para somente embelezar os bancos da igreja. Saiba que a sua vida ela é um instrumento precioso na mão de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de coragem. Eu quero ser um instrumento seu. E certamente o Senhor vai te usar com poder. Seja onde você estiver, com quem você estiver, Deus ele vai te usar para realizar a obra dele em conjunto com os outros irmãos. Nós somos um corpo. Você crê nisso? Amém? Nós somos um corpo. E um corpo, ele só funciona em conjunto. Imagine o seu corpo tentando andar a perna para um lado, a perna para o outro lado, a cabeça para o outro. Não funciona. E assim é um corpo de Cristo. É necessário coragem, meus irmãos. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós entendemos nessa noite que precisamos de coragem, Senhor. Nós precisamos de coragem para testemunhar o Teu Evangelho. Nós precisamos de coragem para continuar na caminhada cristã e permanecer unidos uns com os outros, Pai. Nós precisamos de coragem para viver e ver o Teu sobrenatural em nosso meio, Pai. Senhor, nós temos orado por vidas. E hoje a nossa oração é que o Senhor use cada um de nós para alcançar essas vidas, Pai. Possamos entender que o Senhor deseja agir através de nós, Pai. Que cada um de nós possamos ter esse senso de utilidade como Teu corpo, como membros do Teu corpo, Pai. Abençoe, Senhor, cada irmão desta igreja, cada crente que está enfrentando dificuldades, Pai. Falta de coragem, Senhor. Que o Senhor encha de coragem a vida desses Teus servos, ó Deus. Nós precisamos, Senhor. Somente o Teu Santo Espírito é capaz de nos encorajar, de fazer cada um de nós permanecer. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. E estamos ansiosos, aguardando aquilo que o Senhor fará em nosso meio, Pai. Nós louvamos o Teu nome e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Coragem, meus irmãos. Coragem. Que Deus assim nos abençoe. Vamos adorar o Senhor? O pastor Elias, irmão Joseli, se puder me corrigir, mas hoje ele foi pregar numa igreja, né, e falar um pouco a respeito do trabalho do Lar Batista de Crianças. Oremos pela vida do nosso pastor, né, para que Deus
traga ele em segurança, e nos alegramos com isso também. Sabemos que uma outra igreja está sendo abençoada pela vida do pastor Elias. Vamos nos colocar de pé? Jesus, ele nos chama para vir até o altar. Os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor Jesus. Então se renda a Ele, chegando até o seu altar. Amém? Enquanto estivermos cantando, os irmãos podem trazer os seus dízimos e ofertas. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa, o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive, ele vive. Diante dele
Prostre-se todo ser, cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus, Ele chama. Você ainda que não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, porque Ele perdoou os teus pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é um convite para você ainda que não veio até a Jesus, que não está no altar de Jesus. Ele te chama nesta noite. Ó, venha ao altar, aos braços do Senhor Jesus, porque Ele é Jesus, maravilhoso. Ele é o nosso Salvador. Foi Ele que salvou a humanidade. Não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Então, ó, venha ao altar de Jesus, porque aqui tu encontrarás descanso para a sua alma. Aqui tu encontrarás a paz que precisa. Aqui tu encontrarás o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. É a salvação para que você não vá para o inferno, para que você não tenha condenação eterna, mas que você tenha a salvação que Ele nos deu com seu próprio sangue, que Ele nos abençoou com a sua graça, com o seu poder, porque somente Jesus teve o poder de morrer na cruz pelos nossos pecados. Não somos merecedores, mas Ele nos amou, Ele nos ama e Ele continuará amando a humanidade até que volte, até que venha buscar todos que o aceitarem como Senhor e Salvador. Então o convite é: ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado. Foi Ele que comprou o teu perdão. Pelo sangue Foi através do sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Amém. E essa foi uma graça tremenda através de Jesus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, dos homens. Isso é dom de Deus. Amém? Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei do Ser.
admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Irmãos, pode se assentar. Pastor Aparecido, pode vir aqui à frente. E antes, pastor, do senhor vir, gostaria de chamar a irmã Rubenita aqui à frente. Né? Tem algum irmão que fez aniversário esse mês? Algum aniversariante? De onde está a irmã Reobane? Nós, de manhã, nós tínhamos um costume de orar pelos aniversariantes, né? E como nós agora nos reunimos de manhã, a EBD, de forma online, mas nós temos orado e agradecido a Deus pela vida dos irmãos no grupo. E hoje, muito bem, então já vem aqui à frente, né? Para dia 29. Quero chamar o pastor Aparecido, ele já vai agradecer a Deus pela vida da irmã Rubenita, completa ano hoje, não é isso, minha irmã? Mais uma primavera, e os demais irmãos também, que é aniversariando durante esse mês, né? Gratidão ao Senhor, poder completar mais um ano é um presente de Deus, né? Pastor Aparecido e depois a bênção apostólica.
Agora sim, né? Vamos ficar em pé para orar, não é? Rubenita completa mais uma primavera com a carinha de 30, né? Já passou de 50. Nicolas faz 16. Esse é meu neto marrom, né? Eu batizei o Nicolas. Levanta a mão aí, Kevin. Aquele é mais novo do que esse, mas é um pouco mais alto, né? Batizei o Kevin, batizei o Nicolas, batizei a Isabelle, só falta agora o Igor para batizar. É muito bom quando nós completamos, não é? Mais um ano de vida. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Essa semana eu estive com uma amiga, a Narja, ela completou 70 anos no dia 22. E temos também a Liliane, que é a irmã do meu genro, e ela está com um problema que o marido está preso indevidamente, ele é inocente, tenho certeza disso, e a Liliane também fez aniversário dia 22, então a Liliane dia 22, a Narja, minha amiga, também dia 22, e é interessante que a Narja não recebeu uma palavra de ninguém da família dela. A Belinha também, Quem? A Belinha também? 10 aninhos? 12? Ok, a Belinha. E a Narja, minha amiga, não recebeu um recado. Eu estive lá, levei um bolinho para ela, né, minha amiga de infância, mas é muito bom sermos lembrados, né, quando fazemos aniversário. Vamos orar então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos porque em meio à Covid, em meio a esta praga, a esta doença, nós estamos aqui inteiros, vivos, louvando ao Senhor, fazendo a tua obra, o teu trabalho. Te agradecemos também pela palavra trazida pelo teu servo Fabinho. Continua com ele, Senhor, capacitando, dando condições para continuar o seu ministério. E agora, de uma forma muito especial, nós te agradecemos pela Belinha, ó Deus, esta mensageira do Rei, que completou mais um ano de vida, 12 aninhos. Permite a Deus que esta menina linda continue crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, e que o Raimundo e a esposa Mari possam dar este suporte, capacitando-os para educar esta criança no caminho do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo Nicolas, este adolescente, quase jovem, 16 anos, já procurando emprego. Abençoa o teu servo, ó Deus, que ele possa continuar firme e constante na obra do Senhor, ali na primeira igreja batista em Guarulhos. Abençoa também a Rubenita, ó Deus, obrigado por ela, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pela esposa que ela é, pela mãe, pela avó, pela serva do Senhor, pela alegria que ela tem sido aqui na igreja. Continua cuidando dela, dando muitos e muitos anos de vida. Te agradecemos pela Narja também, ó Deus, converte aquele coração. A Liliane, ó Deus, que está triste, mas nós te agradecemos pelo aniversário dela também. Te pedimos, ó Deus, pela Igreja Batista aqui em Sobradinho. Te pedimos pelo pastor Elias ali pregando na Zona Leste. Dirige as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sentemos.